Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. A você que faz parte do nosso canal Palavra que Salva, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja nesse dia, esteja com você aí derramando da sua graça, da sua bênção sobre a sua vida. E você que está nos assistindo pela primeira vez, nos dando essa honra de assistir pela primeira vez a nossa mensagem, nosso vídeo, muito obrigado. Sinta-se à vontade aqui no nosso meio. Se você quiser participar do nosso canal, você pode clicar aí no inscrever-se, né? Se inscreve e você não paga absolutamente nada, né? Então você vai poder assistir várias mensagens já gravadas aí e tá recebendo as mensagens aí todos os dias, tá bom? Para a glória de Deus. Vamos à palavra do Senhor, que é importante agora, né? Atos capítulo 9, verso 3 e 4, diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Né? Atos capítulo 9, verso 3 e 4. A voz, né? Por que essa voz, né? E mais ainda, por que essa voz ela é dita em hebraico, né? No idioma hebraico, né? Então é importante a gente entender algumas coisinhas aí, até conhecer algumas curiosidades, né? O nome Saulo, né? Shaulo, né? Que significa Saul, né? Também significa Saul, né? O nome Shaulo significa Saul. E Saulo, ele foi fariseu, bem letrado, né? Judeu, estudou no templo de Herodes aos pés do grande professor Gamaliel, está registrado em Atos capítulo 22, verso 3, né? E aí esse nome dele, né, Shaul, que significa também Saul, né? E Saul foi o primeiro rei de Israel, né? Então tem algumas curiosidades aqui interessantes, né? Porque Saul, ele como rei de Israel perseguiu a Davi, né? E Saulo também perseguia os chamados primeiros cristãos, né? Então os dois foram dois perseguidores da igreja, né? Porque Davi está representando aí a linhagem de Cristo, né? A genealogia, né? Aquele que viria, da onde viria o Messias, né? E o Saulo perseguindo a igreja do Senhor, né? Uma outra curiosidade que é interessante também a gente saber é que os dois, tanto Saulo quanto Saul, eles eram da mesma tribo, a tribo de Benjamim, né? Eram da tribo de Benjamim os dois, né? Concernente à voz, né? Por que me persegues? É interessante a gente saber o seguinte. Em 1 Samuel, capítulo 28, verso 18, Davi diz assim para Saul: por que o Senhor teima em perseguir o teu servo? Olha só o que ele diz. Por que o Senhor teima em perseguir o teu servo? Né? Isso está registrado em 1 Samuel 28, 18. Disse Davi. E disse Deus, né? Disse Jesus em Atos 9, 4, que é o que nós lemos agora há pouco, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Então você vê aí uma frase dita por Davi, né? Uma pergunta, uma interrogação, e também Jesus, né? Falando para Saulo lá no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então você presta atenção agora que Jesus é da descendência de Davi, né? Você vai ver a genealogia toda ali de Mateus capítulo 1, você tem ali as 14 gerações, depois mais 14 e tal, então vai até chegar
em Jesus, né? Então ele vem da descendência de Davi. E vamos à voz, né? A voz que ele ouviu ali no caminho de Damasco é uma luz forte, mais brilhante do que o sol, né? E exatamente ao meio-dia ali ele ouve aquela voz. Isso está registrado Atos 26, 14. Só Saulo ouviu a voz, né? Só Saulo ouviu a voz. Por quê? Porque Jesus falou no idioma hebraico, né? O idioma do povo de Israel, né? Ele falou em hebraico, né? Na voz conhecida de Saulo, a voz do seu povo, né? Então Paulo é chamado, é como se fosse assim. A gente faz um exemplo, né? Se você vai, por exemplo, num outro país, né, Estados Unidos, e de repente você não entende aquele idioma, né, ou tem uma dificuldade para entender. Mas de repente aí no meio de algumas pessoas você ouve uma voz de um brasileiro. Então você é chamado a atenção para aquela voz, porque só você ali, né, se não tiver um outro brasileiro, é só você que vai entender aquele idioma. Por quê? Porque aquele idioma tem a ver contigo, tem a ver com as tuas origens, né? Tem a ver com a tua nacionalidade, tem a ver contigo, ele está implícito em ti. Então aquelas outras pessoas que são americanas não vão entender o português, como você vai entender o idioma, né? Como você vai entender, por quê? Porque aquilo faz parte de ti, né? Faz parte das tuas origens e está nas tuas entranhas, e é assim que tu compreende. Então tu consegue discernir com facilidade porque você tem ali aquele idioma que faz parte de você, né? Então Paulo teve um encontro, uma conversão, né? E Deus fala no idioma que ele conhecia, né? Que era o hebraico, né? Então, somente nós vamos ouvir ou entender a voz de Deus, né? Deus pode falar, né? Pode ter várias pessoas ao teu redor, mas Deus vai estar falando contigo e só você vai entender, né? Porque você conhece a voz do seu pastor, né? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor, né? Então essa voz ou esse falar de Deus contigo tem a ver com o teu íntimo, tem a ver com o teu pessoal, tem a ver com a tua individualidade, né? E aquilo que ele vai falar contigo é para que você ouça e entenda, e só você vai precisar ouvir, mais ninguém. Por quê? Porque Deus quer falar contigo, né? Então aquele soar da voz, né? O soar da voz de Deus, né? Nos teus ouvidos, as ondas captadas pelos teus receptores, né? E levadas até o teu cérebro para identificar ou interpretar essa voz e dar uma resposta fisiológica a isso, é só você que vai ter, porque a palavra que é para você não é mais para ninguém. Não é para ninguém, é para você, e só você vai entender o que Deus está dizendo. Às vezes você vai num culto ali, Deus fala contigo através do louvor, Deus fala contigo através da palavra, e quando ele cita, quando ele fala ao teu coração, você é para você, né? E você entende, poxa, Deus está falando comigo, Deus falou comigo, né? Eu ouvi a sua voz, era para mim, essa palavra veio para mim, porque eu estava precisando disso, né? Então foi na tua particularidade, no teu íntimo, que Deus falou e se manifestou. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, o Senhor esteja contigo em todo o tempo, que é promessa dele para nós de não nos abandonar e nunca nos deixar órfãos, né? Então, que a graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.